uma biqueira nos Estados Unidos. Porque eu vou falar pra você, é o meu sonho. Nesse futuro vai existir uma oportunidade para as pessoas que querem trabalhar com a planta. É, cheiroso, é isso, cheiroso. A primeira pergunta que eu queria saber, assim, de você é como foi essa sua mudança, essa decisão que você teve na sua vida de sair do Brasil e explorar isso fora, num contexto social do Brasil e evolução de nada favorável para isso. Você foi arriscar literalmente fora, né? Então, desculpa, você está perguntando arriscar fazer as coisas no Brasil morando fora? Não. Saiu do Brasil e arriscou viver fora do Brasil mesmo, né? Ah, tá. Você foi num cenário onde... Bom, na verdade, eu mudei para os Estados Unidos quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Então, bem novinho. Eu fui lá com minha família, meu pai conseguiu... eu estava trabalhando com a universidade, fazendo umas pesquisas, consegui um trabalho nos Estados Unidos que a universidade pagou para ele ir lá. Ele e minha mãe acabaram ficando por lá, então fiquei lá até uns 9 anos, mais ou menos. Aí eu mudei pro Brasil e morei em Brasília por uns 2 anos. Eu passei 5ª e 6ª série lá, aí eu voltei para os Estados Unidos e continuei, basicamente fui criado nos Estados Unidos. Legal. Então, sempre mais ou menos meu futuro na minha cabeça ia ser lá mesmo. Então eu fui para a faculdade, eu já tinha meio que começado a fumar, me apaixonei com a planta, me formei em cannabis, né? Formei na agronomia com a intenção de trabalhar em cannabis. E com isso que realmente começou a minha jornada trabalhando com cannabis de uma forma, né, legalizada. Né? Antes eu plantava em casa, já na faculdade, já era o que eu tinha resolvido que eu ia fazer da minha vida de uma forma ou outra, independente do status. Mas realmente começar a trabalhar na indústria canábica, eu já estava nos Estados Unidos, eu já tinha me formado numa universidade lá nos Estados Unidos mesmo. E aí, agora que eu tô começando a meio que refletir na ideia, ao contrário de talvez voltar pro Brasil. Entendi. Antes, na minha cabeça, minha vida sempre ia ser lá nos Estados Unidos. Entendi. E, então fazendo já uma correção aqui, né? Eu tinha essa concepção que você saiu do Brasil em algum momento com a Bruna e foi arriscado. Eu falei assim, vou viver de fora, hippie doidão, vamos viver de loucura. E não, na verdade você já tinha um plano pré-estruturado, você já observava a agronomia com bons olhos por conta da sua afeição com a planta, certo? Isso. E aí você já sabia ali que na sua especialização, né, porque foi o segundo passo que você já deu ali, que maconha ia ser o seu norte mesmo, junto com o mercado que já estava muito aquecido nos Estados Unidos, né? Na verdade, não tinha nem existido ainda. Legal. Então, funcionou assim, quando eu tinha 13, 14, 15 anos, eu já reconheci um interesse muito grande em biologia, ciências, química, eu tinha uma naturalidade com aqueles assuntos. Eu também, naquela época, como um hobby, o que eu fazia com o meu tempo livre, eu criava animais exóticos. Então, bagulhos mais estranhos que você pode imaginar. Tinha uma coleção de tarântulas, escorpião, cobra, lagarto. Eu tô falando de centenas dessas coisas aqui. Qual foi o mais estranho que você já teve? Eu acho que é difícil colocar em um, né? Assim, Vamos usar a mesma palavra, né? Exótico. Na sua opinião, qual o mais exótico dos exóticos que você tinha? Os meus favoritos eram meus escorpiões exóticos, que eram, as mais venenosas do mundo, né? Eu tinha uma boa coleção delas. E umas cobras, que eu gostava bastante também. Mas, independente, né? Eu gostava muito de explorar esse mundo de biologia, ciência e tudo a ver com isso. Quando eu comecei a fumar, eu comecei a encontrar semente nos prensados que eu estava fumando naquela época, que naquela época realmente na Flórida é o que a gente fumava mais. Aí que realmente começou a clicar na minha cabeça, eu posso plantar essa planta que eu tô começando a gostar bastante. E daí meu foco mudou completamente, né? Eu vendi tudo que eu tinha de animal, eu comprei uma lâmpada de HPS, acho que no aniversário de 17 anos, acredito, e daí em diante começou a minha jornada plantando cannabis. Então, daí já me apaixonei com a planta e foi esse início que eu já imaginei de um dia, eu acredito que isso vai ser legalizado, um dia isso vai ser uma coisa
normalizado e nesse futuro vai existir uma oportunidade para as pessoas que querem trabalhar com a planta. E para mim o que parecia natural ser tipo o caminho a seguir, um trabalho onde eu estaria plantando. Se eu fosse me preparar para esse mercado, a lógica seria, né, fazer alguma escola de agronomia para poder realmente entender o máximo possível, ter uma base para daí em diante quando esse mercado existisse, que eu acreditava sinceramente que ia existir, eu ia estar preparado. E, por acaso, o primeiro estado que realmente legalizou uso adulto nos Estados Unidos foi no ano que eu me formei. Então, realmente, tudo meio que alinhou perfeitamente em que eu estava me formando, saindo da faculdade, os Estados Unidos estava começando a realmente legalizar a cannabis de uma forma que ia começar a atrair empresas, a começar a contratar pessoas que nem eu estava, né, tentando ser. E foi aí que realmente começou a sua jornada plantando cannabis. Muito bom. Essa pequena jornada quase pouco complexa, né? E eu acho que é muito legal observar, né, toda essa sua força de vontade, esse querer pela planta desde o começo, né? E eu acho que como todo bom... Eu acho que isso pode se aplicar a você. Como foi a relação com seus pais? Uma ervinha, como que o seu pai te via, que assim, ouvindo o que você falou, ele era um cara contratado para uma empresa, para fazer pesquisa, então ele é uma pessoa intelectual, né, ele tem uma visão diferente das coisas. Como foi essa aceitação com a sua família, principalmente nessa relação paterna e materna? Então, meus pais sempre foram pessoas muito sérias, né, por mais que meu pai era uma pessoa muito divertida e tudo mais, sempre eram pessoas muito sérias, minha mãe é médica, meu pai é médico. Então, você nunca esperaria, né, que eles realmente iam apoiar essa jornada que eu escolhi. Mas, na realidade, pro lado da minha mãe, uma grande parte da minha família curte, né, curte a planta. Então, meio que já estava acostumado com meu irmão mais velho. Meu irmão mais novo também começou até a fumar mais cedo do que eu comecei a fumar. E ela acabou descobrindo, na verdade, que eu estava fumando quando ela pegou eu plantando na casa dela. Que aí ela deduziu, logicamente, que eu tava fumando também. Então você não foi a ovelha verde da família? Assim, eu era muito mais discreto. Eu gostava de fumar, mas eu fumava fora de casa, eu guardava minhas coisas bem escondido. Meu irmão já colava folha de na mochila dele. Então era uma coisa diferente. Eu comecei a fumar mais tarde dele, mas minha mãe não realmente se ligou ao fato que eu tava fumando até bem mais tarde do que isso. Mas era simplesmente uma questão que eu tava tentando ser mais discreto com o assunto, né? E meu pai, eu acho que ele descobriu quando a gente estava numa feira, passeando no Rio de Janeiro, e eu estava olhando numa feirinha de coisas lá, uns pipes feitos à mão, que nem você vê lá sempre. E eu nem sabia que ele estava na feira também. Aí ele chegou do meu lado e viu que eu estava olhando pipes. E aí daí eu acho que deduziu também que devo estar fumando. E ele não curtiu tanto, que nem minha mãe não curtiram, né, tanto quando eles descobriram, mas eles no final acabaram apoiando bastante, né? Eles viram a dedicação e basicamente que essa visão que eu tinha realmente estava começando a se realizar. E no final acabei me dando super bem, seguindo esse caminho. Hoje em dia eles apoiam super bem, eles não vejam cannabis de nenhuma forma negativa hoje em dia. É difícil, né, você ver seu filho consumir tanto da planta e ainda continuar achando que é um demônio, alguma coisa assim, né? Você vê que agora é muito mais tranquilo. Se você puder dar uma dica pro maconheiro aí que tá tentando contar pro pai, pra mãe, tá tentando sair desse armário da maconha, qual dica você daria pra poder falar pro pai? Pai, eu fumo um baseadinho sem impactar ele. É complicado, que eu sei que a situação de cada família é muito diferente, o nível de preconceito para cada família é muito diferente, mas sabe que, né, é uma coisa que todo mundo tem que passar algum momento como maconheiro, né? Explicar para os pais o que faz, ainda mais se é uma coisa que você quer perseguir profissionalmente, imagina que seja, né, um nível de conversa ainda mais difícil. Mas hoje em dia você tem tanto recurso, tanta coisa que você pode mostrar, que realmente mostra que tem uma realidade com essa planta que é muito mais profissional do que as pessoas já imaginavam no passado que poderia existir, né? Você consegue ver essa indústria em ação em vários países de primeiro mundo, né, trabalhando com essa planta e o país não pegou fogo, nada demais aconteceu, né? Na verdade, estamos
só rendendo mais com impostos e tem vários benefícios da sociedade que saíram por conta dessas mudanças. Então, hoje em dia, pelo menos, tem mais recurso, né, do que antes para realmente conseguir demonstrar né, o valor disso na sociedade, mas eu acho que tem que ser através da informação, é o único jeito. Perfeito, eu também acho que informação muda o mundo e quanto mais informação a gente trouxer, quanto mais a gente agregar, eu tenho certeza que as pessoas facilitam quebrar esse demônio que é esse preconceito, né? Com E certeza. você falou uma coisa muito interessante, né? Mais cedo você falou pra mim que antes de você começar a plantar ali nos seus 17 anos, você tinha um acesso no mercado ilegal da Califórnia, é isso? Como que é uma biqueira nos Estados Unidos? Bom, isso era na Flórida, na verdade. Eu só mudei para Flórida. Califórnia quando eu já tinha me formado, eu já tinha uns 25, 26 anos naquela época. Mas quando eu era adolescente, moleque na Flórida, a gente tinha pouco acesso a boa naquela época, era só os growers da Flórida, era bem proibido na Flórida naquela época. Para você ter noção, se o seu vizinho te denunciasse e fosse pego com plantação de cannabis na sua casa, o seu vizinho ia ganhar o prêmio de $10 mil de recompensa. Então, tinha todo o incentivo no mundo para as pessoas Fala mais quererem desse incentivo aí de caça grower. denunciar grower. Era uma vida, então, era bem arriscado naquela época plantar cannabis na Flórida. Então, sempre tinha as pessoas, sempre vai ter, mas não era o volume de cultivador que existia na Califórnia. Então, muito da cannabis também era importada da Califórnia e também muito importado do México. México, através da Arizona e vários outros estados, vai pulando e chegando até na Flórida. E a grande parte que eu fumava quando eu era daquela idade, né, vamos dizer 16, 17, 18 anos, já estava quase começando a mudar, estava fumando prensado do México, né, um prensado verdinho. E eu sabia que existia, né, naquela idade, naquela época eu era muito fã do High Times, aquelas revistas, né, você via aquelas flores lindas, maravilhosas, ganhando campeonatos na Califórnia, eu sonhava naquilo. De vez em quando a gente conseguia, eu pagava tudo e a alma para conseguir aquelas flores quando eu conseguia. Você lembra mais ou menos o valor, assim? Sim, era bem padronizado. Então, o valor de boa era entre $50 a $60 por uma oitava de uma onça, que é mais ou menos 3,5 gramas. A gente chamava de 25,50, 25,50. Se é 1,7 gramas, 1,5, 3,5. Era puxado. Incentivava também o resto do corpo, né? Era bem puxado, né? Com certeza. Fumar um baseadinho, então, nessa época era difícil. Era um baseado realmente uma vez por semana do clássico Gold. Não, assim, eu gastava tudo que eu trabalhava já na época, eu gastava tudo que eu tinha em sempre. Não tinha mais nenhuma responsabilidade, né? Eu morava na casa da minha mãe. Tinha mais nada pra fazer, fumava o dia inteiro. E aí a gente conversou aqui um pouco de como, né, você deu uma dica aí de informação de como falar para o seu pai, né, como que você é um maconheiro. Como pai, agora, você tem outra visão, você teve uma criação, você passou por preconceitos, dificuldade até com o irmão mais velho que era maconheiro também, então teve até essa questão de aceitação mesmo, tal, meu irmãozinho e tudo mais. E você hoje como pai, qual que é a visão que você tem sobre a criação dos seus filhos, como que a maconha influi na sua opinião? Porque a gente tava lá na apresentação na Expo Red Grow e um casal questionou pra gente se crianças podiam entrar. E a gente falou que tinha uma área kids, se precisasse e tudo mais. E eles falaram assim, olha, a gente não tem nenhum tipo de problema. O problema são julgamento de outras pessoas, da gente manter o nosso filho num ambiente onde tem pessoas fumando. Nós, como os pais, temos a nossa forma de educar o nosso filho, mas existe um preconceito. Então eu queria entender de você, como que é pra você criar e cuidar dos seus filhos sendo uma referência na... Então, eu simplesmente não escondo nada, né? Eu consumo livremente, né? Não necessariamente, né, com o meu filho do meu lado, mas eles me vejam bolando e fumando toda hora, uma coisa natural. E eu acho engraçado que eles, na verdade, nem estranham muito pelo jeito, né? Eu acho que é uma coisa que eles já viram né, os tios deles também fazendo bastante. Então, uma coisa meio que natural que adulto faz. Isso sim, eu sempre expliquei, né? Quando eles perguntam, né, o que planta é essa, que é uma planta para adulto, mas, né, quando eles forem adultos também eles podem escolher se eles querem usar ou não.
Mas além disso, eles nunca mais perguntam muito mais do que isso. Mas na hora que eles querem perguntar mais, saber mais, eu sempre vou ser bem transparente, falar a verdade. Mas eu acho que para eles assim, é tão natural que eles nem estranham tanto o que eu faço como se fosse uma coisa errado, diferente. E é justamente isso que eu quero. Eu acho que se eu tivesse realmente escondido o tempo todo o que eu estou fazendo e alguma hora eles descobrissem, aí ia passar meio que uma mensagem contraditória, sabe? Que, tipo, não tem nada errado, mas ao mesmo tempo eu não posso, você não pode me ver fazendo isso. Então, sempre simplesmente continuei usando, né, sem ter que esconder nada, basicamente. E o dia que eles estiverem prontos para fazer pergunta, né, pai, você tá fumando? Aí a gente conversa sobre o assunto, mas né, até esse dia chegar não tem nenhum motivo para eu falar mais sobre o assunto. Não, com certeza. E eu até estava refletindo sobre a minha própria pergunta, estava dando uma olhadinha aqui no roteiro. E se você é um cara que faz uísque, eu não pergunto para você se você bebe uísque na frente do seu filho, né? Bom, eu já bebi bastante, eu não tenho nada contra beber, na verdade eu passei 7 anos como bartender, já dei aula de bartending também, eu acho que daí que eu aprendi a meio que dar aula um pouco, mas não tem nada, eu gosto muito de vários tipos de destilado, eu amo cerveja, simplesmente não gosto de beber porque eu não me sinto bem no dia seguinte, não consigo acompanhar esse passo de vida que eu escolho ter tão bem no dia seguinte se eu bebo, então é uma coisa que eu faço muito raramente. E não sinto muita necessidade de ter isso na minha vida, mas eu já passei muito tempo da minha vida bebendo. Mas se eu fosse beber, eu também beberia em frente das minhas crianças de uma forma moderada, lógico, mas... Com certeza. Até nisso a educação muda, né? Sim. Essa base, esse princípio. E aí, que aqui a gente está num restaurante, num ambiente fechado, onde a gente não pode fazer, por exemplo, consumo. E se a gente quisesse beber uma cerveja, a geladeira tá cheia. Se a gente quisesse beber um destilado, o bar tá cheio. Mas se a gente quisesse fumar um cigarro, a gente não poderia. Uma, porque socialmente não é aceito, então as pessoas, por exemplo, não aceitariam visualmente ou socialmente por preconceito. E no ponto 2, a gente estaria, né, deixando um monte de gente aí desconfortável, falando que é crime, isso, aquilo, outro. Com certeza. A gente sempre entra nessa dialética, né, de maconha é uma coisa ruim porque chama maconha e porque alguém um dia não deu a educação que você deu para os seus filhos. Sim. De normalizar e falar assim, filho, isso é isso, um dia você vai poder entender. Eu já conheci gente que assim reclama que o cheiro da flor dá dor de cabeça e eu acredito que é simplesmente mais uma questão de preconceito. Eu não acredito realmente que está tendo esse efeito fisiológico que você sinta o cheiro da planta e dá uma dor de cabeça, mas é mais uma questão de uma coisa que foi engrenado no cérebro da pessoa, que aquele cheiro é associado com uma coisa negativa, sabe? É interessante até onde chega, né, esse nível de preconceito da pessoa com a planta em si. Tem horas, né, que você fuma, você entra no mercado e a pessoa te olha como se fosse tipo, né? Eu me acostumei já com isso, irmão. Saí marufado do carro esses dias, cara. Eu tinha acabado de fazer uma sessão em casa, peguei uma carona com um amigo. Esse amigo tava dirigindo, eu tava fumando com ele ali no carro, me medicando e tal. Tava muito ansioso por conta da reunião que a gente ia fazer e tudo mais. Aí eu cheguei lá, entrei no restaurante, a gente parecia pintado de ouro. Todo mundo começou a olhar pra gente no restaurante como se a gente estivesse usando perfume de cocô, sabe? E cara, foi incrível o tanto de olhares e julgamentos, independente se a gente tava bem vestido ou não, se a gente tava num ambiente, se era médio, alto ou baixo padrão. Cara, a gente virou celebridade. Todo mundo olhava pra gente porque realmente tava com cheiro e... Cheiroso. Cheiroso, é isso, cheiroso. Eu acho cheiroso, irmão, mas infelizmente... Se você quer manter distanciamento social no aeroporto, não tem nada melhor do que chegar marofado. Ninguém quer ficar perto do cara que tá cheirando no aeroporto. Tá longe. Na segurança eles ficam 3 pessoas na frente, 3 pessoas atrás. Ai. Muita experiência de aeroporto, né, Bruno? Porra. E já falando então, já puxando esse gancho de internacionalidade aí, muito, se aprofundou bastante e um dos seus grandes contextos de inspiração foi a High Times. Foi. E a gente sabe muito bem, né, Bruno, que você é um cara hoje que, além de ser um admirador,
também é um premiado. Como que é, Bruno? Fala pra gente. Como que é você sair dessa questão de perseguir um sonho? Porque eu vou falar pra você, é o meu sonho. Eu não vou mentir pra você. Todo mundo que me conhece sabe o sonho que eu tenho, o Presida, os meus amigos no contexto geral. Presida, já foi. E todo mundo sabe que o meu sonho é poder ir pra fora do país, mostrar o que a gente tá fazendo aqui dentro também, nesse viés de um contexto de qualidade. Que a gente também sabe fazer essa planta de uma forma diferente e que a gente não precisa seguir as regras by the same. Sim. Eu penso muito fora dessa caixinha. E ver um cara que falar pra mim, pô, mano, eu sonhei, eu me adaptei, eu errei, eu busquei. E, cara, aqui minha Copa. Então, como que foi pra você ganhar a primeira Copa e depois tantas outras, né? E ser esse cara fenomenal que tá sentado aqui do meu lado contando um pouquinho da experiência pra mim. Bom, sinceramente, eu sei que isso não é o que as pessoas esperam ouvir, mas antes de ter, tipo, tudo isso, eu, né, dos prêmios e tudo mais, minha meta era sempre ganhar alguma Copa dessa. Na minha cabeça era ser um grower super premiado, né? Porque é isso meio que a imagem que você tem quando você é mais novo lendo essas revistas. Sinceramente, quando eu ganhei aqueles prêmios, e ainda, né, de vez em quando a gente ganha os prêmios lá, não me traz o nível de satisfação que eu achei que ia trazer. Por vários motivos. Eu acho que, assim, chegou relativamente rápido, eu acho. Então, tem uma coisa que, tipo, eu sinto que isso realmente não é o topo, de onde dá para chegar. A realidade é que aquilo foi feito com uma equipe, né? Quando a gente está plantando naquela escala para plantar e mandar flor para ser julgado e tudo mais, tudo bem que eu sou né, o cara em cima daquele cultivo, mas feito com várias pessoas que trabalham lá todos os dias, fazendo todas as cargas para realizar aquilo. Então é difícil falar que eu ganhei aquele prêmio, né? Tem tudo envolvido com aquilo também. Mas a satisfação que eu tô derivando de, tipo, ver as pessoas chegar para mim e falar que, olha, você me inspirou, eu tô estudando agronomia, ou eu comecei meu cultivo, ou eu consegui falar para meus pais que eu realmente quero fazer isso, porque eu consegui mostrar que você é uma pessoa profissional, que segue isso. Isso me traz muito mais satisfação do que qualquer cup, prêmio que eu já ganhei no passado. Que assim, vai continuar certeza ganhando e tudo mais, rodando. Mas, sinceramente, eu percebi que, por mais que aquilo era minha meta também, né, quando eu li aqueles revistas e tudo mais, na verdade, tipo, tenho outras coisas mais importantes. E aquilo vai ser legal sempre. Eu não quero desprezar aquilo, mas não foi o hype todo que eu achei que ia ser. Não vou dizer que você me deu um banho de água fria com a sua resposta, mas eu acho que faz sentido. Não, porque eu acho que, não, de verdade, eu acho que eu tenho que ser sincero, a gente tá aqui gravando um vídeo, mas não é porque é o meu sonho ganhar uma Copa e aí você falou o que você falou, porque você me gerou um ponto de reflexão. Você falou pra mim exatamente tudo que a gente faz pra construir o que a gente tem hoje. E qual que é esse ponto? Uma equipe. Às vezes eu brinco, né? Tem um pessoal aqui, eu falo, nossa, a nossa crew tá formada. Não é porque só tem jardineiros, não é porque só tem pessoas, não é porque só tem alguém que está numa ponta da cadeia fazendo alguma coisa, é porque a gente se dá super bem e dentro da nossa conexão, a gente conversou isso com o Lauk, que agora está ali na cozinha, ele não está acompanhando o nosso bate-papo, a Dani que está sentada ali, o próprio Presida. Todo mundo dentro da sua ponta apostou de alguma forma nisso e a gente está construindo um resultado muito maior que uma Copa, de verdade. Isso. Como amigos, como equipe. Por favor. Acho que deve ser mais o reconhecimento, a prova de que ele fez tudo certo, de que realmente ele estava no caminho que era para ele estar. A cereja do bolo para coroar. Eu acho que a Copa simplesmente só coroou você e eu acho que a sua resposta me fez refletir bastante sobre como chegar nessa Copa. É continuar cultivando as minhas amizades, é continuar cultivando a minha crew, é continuar cultivando exatamente o que me leva à satisfação para esse processo, não a Copa em si. Muito obrigado pela sua resposta, de verdade. Agradeço pelo seu bate-papo, pela sinceridade, por você trocar essa ideia comigo. Vim lá de Santos, deixar sua família, vim aqui comer o nosso ranguinho mais ou menos, ouvir as nossas histórias. Agradeço de coração pela oportunidade, irmão, de verdade. É nóis, Tamo irmão. junto. Valeu. É nóis.